Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, certo? Uma aula remota, com conteúdo novo, que está presente no livro 3, né? O grupo 3. Aula de Geografia, oitavo ano A e oitavo ano B. E o nosso conteúdo é o continente americano, o continente que a gente está localizado, né? O Brasil está localizado no continente americano, onde nós estamos vivendo. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, eu trouxe para vocês um fragmento da carta que Cristóvão Colombo escreveu para os reis da Europa, quando ele encontrou ou descobriu o continente americano. Então, ele falou assim: Senhor, porque sei que terá prazer na grande vitória que Nosso Senhor me concedeu em minha viagem. Escrevo-lhe esta pela qual saberá como, em 33 dias, passei das ilhas de Canária para as Índias, com a armada que os ilustríssimos rei e rainha, nossos senhores, me concederam, onde encontrei muitas ilhas povoadas, com gente sem número, e de todas elas tomei posse por sua alteza, com pregão e bandeira real estendida, e não me contradisseram. Então, nesse momento, né, Cristóvão Colombo estava, como é que posso dizer? Estava mostrando, descrevendo o que ele encontrou quando chegou à América. Ele pensou que tinha chegado às Índias, certo? E quando ele chegou, tinha o quê? Diversos povos nativos que aqui já viviam, não é isso? Os indígenas, mais precisamente, esses povos nativos já estavam aqui e que ele foi se apossando de todo o território da América que ele estava conhecendo naquele momento, né? Cristóvão Colombo. Então, eu trouxe aqui para vocês, que também está presente no livro de vocês, imagens, né? Para representar a diversidade que a gente tem na América. Diversidade cultural, de etnias, né? De costumes. Então, a primeira imagem aqui está mostrando uma negra, uma afrodescendente, né, que a gente vê muito aqui no Brasil, também existe nos Estados Unidos, existem muitos países da América. Nós temos também aqui os indígenas, esses daqui são os indígenas que vivem no Canadá, certo? Então, lá existem sim indígenas. Eu trouxe outra imagem aqui das líderes de torcidas, né? Que elas são muito. Nós encontramos muito delas, né? É um esporte muito praticado lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui nós temos uma líder de torcida com características europeias, mas não quer dizer que nós não temos líderes de torcidas negras nos Estados Unidos. Sabemos que existe sim, certo? Isso aqui só foi para representar os europeus existentes nos Estados Unidos. E nós temos também aqui uma imagem de indígenas no Peru, né? Também tem muitas características de indígenas lá. Mas nós também encontramos no Brasil, por exemplo, os indígenas. Então, existe uma grande miscigenação, né? Existe uma grande diversidade em todo o território da América. Então, a caracterização geral do continente americano, a América é um continente que apresenta uma grande diversidade de povos, cultura, tradições, aspectos de vida e desenvolvimento socioeconômico. Com isso, para compreender o continente americano, é necessário estudar suas características físicas, econômicas, sociais e territoriais, né? Então, sabemos que a América ela tem um território muito extenso, muito grande. Então, nós, consequentemente, iremos ter diversos povos, diversas culturas e diversas tradições, né? No nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas que são de outras tradições. Tem outras tradições que até, às vezes, achamos estranho, né? Também existe desenvolvimento econômico bem diferenciado em algumas áreas da América, que nós vamos ver mais na frente, né? Por diversos fatores. E para estudar o continente americano é necessário a gente entender as características físicas, que é a questão natural, a característica econômica, que está totalmente ligado ao social, né? E a questão territorial. Aqui nós temos um mapa da América completo, né? Não está dividido em América do Sul, América do Norte e América Central ainda, mas é a localização e as principais características, né? Nesse momento aqui está representando todos os países que existem na América, tá bom?
Então, outras características da América. Ela está a oeste do meridiano de Greenwich. Ela tem terras no hemisfério norte e sul. Está presente também no Oceano Glacial Ártico, ao norte, no Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. Então, vamos voltar aqui para a gente ver um pouquinho dessas características. Então, o meridiano de Greenwich está mais ou menos por aqui, né? Nessa região aqui. Então, a América está a oeste do meridiano de Greenwich. Sabemos que o meridiano de Greenwich divide o planeta Terra em leste e oeste, né? Em oriental e ocidental. Então, o continente americano ele está na parte mais a oeste do meridiano de Greenwich. Tem terras no hemisfério norte e sul, ó. Não sei se vocês conseguem observar, tá bem pequenininho, mas a linha do Equador corta aqui a América, ó. Então, tem parte do seu território no hemisfério norte e tem parte do seu território no hemisfério sul, certo? Onde o Brasil se localiza, no hemisfério sul. Também tem aqui, falando um pouquinho, a questão do Oceano Glacial Ártico ao norte. Ao leste nós temos o Atlântico e ao oeste nós temos o Pacífico. O Oceano Glacial Ártico, a leste nós temos o Atlântico e a oeste nós temos o Pacífico. Inclusive, no Brasil, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. Por ser um continente de extensão latitudinal, ele é cortado por 4 paralelos. A América se encaixa em quase todas as zonas térmicas da Terra. E, portanto, apresenta a maior variedade climática dentre os continentes, né? Sabemos que a América, ó, nessa imagem aqui, também dá para visualizar isso, que a América ela é cortada por 4 paralelos, né? O Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, a linha do Equador e o Círculo Polar Ártico, certo? Então, consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma grande diversidade de tipos climáticos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos climas com características mais frias e temos climas com características mais quentes. Então, existe uma grande diversidade, uma grande variedade na questão climática. Aí eu trouxe para vocês aqui um mapazinho, né, mostrando quais são as zonas e onde dá para visualizar a América. Então, na zona polar ou glacial ártica, ó, nós temos essa partezinha da América. Na zona temperada do norte, nós temos toda essa parte aqui da América do Norte. Entre a zona tropical, nós temos a América Central e também a América do Sul. E na zona temperada do Sul, nós temos também uma parcela da América do Sul. Vocês podem visualizar aqui, ó, que a América ela não chega na zona polar ou glacial antártica, tá vendo? Ela não chega. É o único ponto que ela não chega, mas em todas as outras zonas ela está presente. Então, com 35 países independentes e mais de 18 territórios, muito diversos entre si, a América tem aproximadamente 1 bilhão de habitantes, distribuídos de forma desigual, o que o torna o terceiro continente mais habitado do mundo, depois da Ásia e da África. Então, nós temos 35 países, não é isso? Eles têm uma quantidade de habitantes, de população bem diferenciada. Sabemos que Estados Unidos, Canadá, Brasil tem uma grande população, não é isso? Estados Unidos, por exemplo, tem uma grande população porque ele é um grande o quê? Uma potência econômica. Então, consequentemente, as maiorias das pessoas vão querer viver nos Estados Unidos, não é isso? A América só fica atrás da Ásia e da África. Então, é o terceiro continente com mais pessoas vivendo, certo? A América tem ainda a maior ilha do mundo, a Groenlândia, que é a região que pertence ao reino da Dinamarca. Então, a Groenlândia ela está na América, porém, ela pertence ao reino da Dinamarca. Então, o rei da Dinamarca que organiza toda a política, né? Governa toda a questão da Groenlândia. Então, eu trouxe aqui a vocês uma imagem da Groenlândia, né? As casinhas de lá, como são bem diferenciadas do que a gente encontra no nosso Brasil. Nós temos aqui outro mapa mostrando a questão da população. Nas áreas mais escuras são aquelas áreas que tem mais pessoas vivendo. Então, vocês podem ver ó, a questão dos Estados Unidos, do México, do Brasil, né? São as áreas que mais tem pessoas habitando. Né? Por que será?
por conta dos atrativos econômicos que existem nesses países, né? A ocupação humana. Como já se sabe, o navegador italiano Cristóvão Colombo não foi o primeiro a aportar na América, pois quando chegou com suas expedições, encontrou vários povos que viviam por aqui há muito tempo. Como eu falei lá no início para vocês, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, já existiam as pessoas que viviam, que eram os nativos, né? Então, mais na frente a gente também vai ver a preocupação de como saber como esses nativos chegaram ao continente americano, né? Já que Cristóvão Colombo não foi, com suas expedições, não foram os primeiros a estarem aqui. Ele só fez o quê? Encontrar e colonizar, né? Começar o processo de colonização do território da América. Aí se faz uma pergunta: como os ancestrais desses povos teriam chegado ao continente? Como será, pessoal? Né? Então, acho que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, inclusive vocês, e tiveram algumas teorias para explicar. Algumas foram mais aceitas e outras não tanto, né? E fica o questionamento aí na nossa cabecinha. Então, vamos à primeira, né? A teoria mais aceita defende que o homem teria partido da Ásia, olha só, de um continente, de outro continente, né? Percorrido e ocupado toda a América. Então, para essa teoria, os nativos teriam saído de lá da Ásia e teriam chegado até a América, né? Percorrido todo esse caminho nesse momento. Durante o período glacial, uma ponte teria se formado entre os dois continentes, no Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca. Então, essa é a teoria que as pessoas mais acreditam, né? Que no período glacial, que é o período que aquele foi mais frio, né? Que teve a questão do gelo. Então, nesse momento foi formado o quê? Uma ponte de gelo, né? Segundo essa teoria, que ligou esses dois continentes, que foi pelo Estreito de Bering, na Sibéria e entre o Alasca. Trouxe aqui para vocês uma imagenzinha para representar onde está localizado o Estreito de Bering. Nesse local aqui é onde que existia o Estreito de Bering, que ligou a América à Ásia, né? Segundo essa teoria, e que os nativos chegaram até o território americano. Existe a teoria, que é outra, né, que defende que o homem teria chegado à América pelo mar, né? Segundo ela, grupos humanos teriam saído da África e da Ásia e atravessando o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Olha só, gente. Então, essa outra teoria, ela fala que os homens chegaram à América pelo mar, né? Pelo mar, mas ela não explica bem de como eles atravessaram o mar para chegar até aqui, né? Ela não deixa bem claro. E estima-se essa teoria que foi há 70 mil anos atrás. Já essa outra teoria aqui, do Estreito de Bering, eles não têm uma data precisa. Está entre 15 mil e 70 mil anos, né? As regionalizações do continente americano. Então, a partir de agora, a gente vai ver como que ficou regionalizado o continente americano, né? Por diversos aspectos. A América é o terceiro maior continente do mundo e o maior em extensão latitudinal. Isto é, abrange de norte a sul do planeta, o que explica a grande diversidade de aspectos naturais que o continente apresenta. Então, nós já sabemos, né, que o continente americano ele é enorme, né, de norte a sul, e, consequentemente, ele precisaria o quê? Uma divisão para ser estudado, para ser organizado, para ser colonizado. Então, teve que haver toda essa divisão. Desculpa, pessoal. Então, nós temos aqui a América, a divisão geográfica, né? Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? Que essa é a divisão mais conhecida. A divisão física da América, né? Então, a divisão física da América, ela leva mais em consideração os aspectos naturais, né? Como clima, vegetação, localização, né? Aspectos de território. Essa divisão é uma das mais conhecidas e aceitas e utilizadas. Essa regionalização adota como critérios a localização e as características naturais do continente, respeitando ainda as divisões políticos nacionais, certo?
Então, essa divisão, ela leva o quê? A questão natural. Ela presta atenção mais nisso. Não é isso? As questões naturais, respeitando sempre as divisões políticos nacionais, a política que existe em cada nação. Então, nós temos a primeira divisão aí, que é a América do Norte, que ela situa-se na placa tectônica norte-americana e na sua porção continental localizam-se os países independentes, que são eles o Canadá, os Estados Unidos e o México, que juntos contam com cerca de 579 milhões de habitantes. Então, esses três países juntos, eles têm essa quantidade de habitantes, certo? A Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, que ela pertence à Dinamarca, as ilhas de Bermudas, que pertencem ao Reino Unido, as ilhas de Clipperton, na França, as ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, que também pertencem à França. Então, vocês podem ver que esses territórios eles estão na América do Norte, porém são países da Europa que organizam eles, né? Que tomam conta deles, certo? Então, a América do Norte tem uma grande população, né? Nós temos os países que são desenvolvidos, bastante desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos, né? Estados Unidos, que é a potência mundial econômica, então está presente na América do Norte. Ó, então, aqui eu trouxe um mapinha para vocês que representa os países que estão lá na América do Norte, Estados Unidos, o México e o Canadá, né? Sabemos que o Alasca, os Estados Unidos tomou conta, a Groenlândia, que eu falei para vocês, que é a Dinamarca que organiza. Nós temos também a América Central, que está situada na placa tectônica caribenha e é constituída por 7 países independentes: a Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Belize, Costa Rica e Panamá, e por uma série de ilhas, né? Então, esses países da América Central, em sua maioria, eles não são desenvolvidos, tá? Então, existe também uma grande atividade vulcânica nesse local, certo? Porque está numa área de encontro das placas tectônicas que existem aqui na América, né? Então, é muito instável esses territórios aí. Aí eu trouxe também para vocês aqui a questão do mapinha, o mapa que mostra os países que estão na América Central, né? O Panamá, ó, que a gente vai ver aí a questão do canal do Panamá, quando vocês fizerem a leitura, e nas atividades que eu passei, né? A questão de vocês visualizarem alguns vídeos e documentários que estão falando sobre a questão do canal do Panamá, né? Então, nós temos Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala e Belize. Na América do Sul, a nossa América do Sul, que é onde o Brasil está localizado, né? A América do Sul é onde se localiza o Brasil e mais 11 países independentes: a Argentina, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o território da Guiana Francesa, certo? Então, nós temos todos esses países aí, onde o maior em território, né, aqui da América do Sul, é o Brasil. Ó, então, eu trouxe para vocês também um mapinha da América do Sul, mostrando todos os países, né? Inclusive os países que o Brasil não faz fronteira, que a gente já trabalhou em sala de aula, né? Que foi o Equador e o Chile, que são os únicos 2 países que o Brasil não faz fronteira aqui na América do Sul. A divisão socioeconômica já é outra forma de dividir a América, né? A primeira levou em questão, né, em evidência, as questões naturais. Aqui elas vão levar mais a questão social, econômica, né? Geração de lucro, geração de dinheiro. Então, leva em conta critérios históricos, sociais e étnicos relacionados à colonização do continente. E nós iremos ver que ela foi dividida em quê? América anglo-saxônica e América Latina, né? Então, nós iremos ver tudo isso. A América anglo-saxônica, que é aquela que é a mais desenvolvida economicamente, e a América Latina, que tem países em desenvolvimento e países que são subdesenvolvidos, né?
Sim, outra coisa também é a questão da colonização. Nós iremos ver que a América Anglo-Saxônica ela teve uma colonização de povoamento, que a gente também já trabalhou em sala de aula, a questão da diferenciação das colonizações, né? A colonização de povoamento, que foi mais presente na América Anglo-Saxônica, e a povoação de exploração, que foi presente na América Latina, né? São características diferentes. Também trouxe para vocês visualizarem o mapa onde tem a América Anglo-Saxônica em azul e a América Latina em amarelo, né? Vocês podem ver que o México já entra na América Latina. A América Anglo-Saxônica fazem parte os territórios dos países independentes do Canadá e Estados Unidos. Então, são basicamente só esses dois países, né? Canadá e Estados Unidos. É maior desenvolvimento econômico e social, então são os dois países mais desenvolvidos economicamente, socialmente, do continente americano ao todo, né, gente? Nós sabemos disso. Maior desenvolvimento econômico social, que eu já falei. A colonização de povoamento, que eu também já tinha citado no anterior, né, no slide anterior, eles tiveram como colonos, quem colonizou essa área, eles tinham como objetivo mais povoar, né, colocar pessoas para viverem em todas as áreas que existiam nesses países, né? E quem colonizou foram os ingleses e os franceses. Tanto é que o francês é a língua mais falada no Canadá e o inglês também é a língua mais falada nos Estados Unidos, né? Então foram essas duas colonização com maior presença na América anglo-saxônica, certo? Quando lá no início das nossas aulas presenciais, eu fiz alguns questionamentos e entre essas perguntas foi quais foram os países que vocês gostariam de viver, né? De vocês morarem. Aí citaram o Canadá, foi muito citado os Estados Unidos também. Eu acho que devido a todo esse desenvolvimento econômico e social que existe nessas áreas, né? Que comparado ao Brasil, infelizmente, são países bem mais desenvolvidos. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem da Wall Street, né? Que é uma rua que ela tem grandes centros financeiros que movem não só os Estados Unidos, mas o planeta em si, né? São centros financeiros bastante importantes para todo o planeta Terra. A América Latina, né? Que é a América onde o Brasil, nosso Brasil, está localizado. É formado pelos países que estão ao sul dos Estados Unidos. Então, tudo que está abaixo, todos os países que estão abaixo no mapa dos Estados Unidos fazem parte da América Latina, né? Desde o México a todo o resto dos países. Foram colonizados pelos espanhóis e portugueses. A industrialização é tardia e a produção é, em sua maioria, agropecuária. Não é isso, gente? Então, nós fomos colonizados pelos espanhóis e portugueses, tanto é que as línguas mais faladas são o português e o espanhol, né? Do Brasil, mais precisamente o português. A nossa industrialização da América Latina foi tardia, demorou, né? Então, consequentemente, o desenvolvimento econômico também ficou para trás, né? É mais devagar. E como a maioria dos países menos desenvolvidos tem características o quê? A produção agropecuária, né? Porque os países desenvolvidos, a gente vai ver que tem a maior produção que é industrial, mas os países menos desenvolvidos vai ter mais produção agropecuária, agrícola, né? Na área da agropecuária, na área da criação de animais e do cultivo de alguns vegetais. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham tido conhecimento legal. Eu trouxe um pouquinho do que é essa imensidão do continente americano, mas eu trouxe para vocês as principais características, né? Tanto da América do Norte, como da América do Sul, da América Central e a outra divisão, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Então, uma boa aula, um bom dia e até a próxima aula.